Esta conferência será gravada agora. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Fernanda Amorim, eu sou diretora do grupo Page aqui no Brasil, sou responsável pela Page Executive e hoje venho representar o IBEF aqui apresentando a vocês o nosso webinar. Eu agradeço a todos os mantenedores do IBEF, ao nosso patrocinador, a Hyperstream, aos nossos speakers convidados e também a todos os participantes. Eu vou solicitar a essa altura que todo mundo lembre de colocar o seu microfone no mudo, a sua câmera sem imagens, assim a gente consegue manter o bom andamento do evento, não ter nenhuma surpresa ou ruído que venha a perturbar a participação de todos. Antes de começar, eu vou, a pedido do IBEF, falar um pouco sobre os próximos eventos. No nosso calendário tem 3 outros webinars bastante interessantes surgindo. Olá. Bom dia. Acho que alguém esqueceu de colocar o microfone no mudo. Bom dia. Olá, bom dia, obrigada. Dando continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre os próximos eventos no calendário do IBEF. No dia 20 de agosto, nós temos um webinar sobre incentivos fiscais como estratégia para a geração de caixa. No dia 25 de agosto, o tema é Comissões Técnicas de Mercado Financeiro e de Capitais e Tesouraria e Riscos, a arte da negociação do custo de crédito em cenários de volatilidade. E no dia 3 de setembro, acontece o IBEF Mulher, com critérios de ESG e risco financeiro. Recados todos dados, vamos começar o nosso webinar. Hoje o nosso tema é a multicanalidade e a transformação da jornada financeira. E para falar com todos os nossos membros presentes, hoje a gente vai ter o Danilo Pecorari, que é o CEO da Hyperstream, aqui com a gente. O Alexandre Suzuki, que é o diretor de crédito, cobrança e faturamento da Claro. E o Fábio Machado, que é o superintendente de operações do Carrefour Soluções Financeiras. Durante a apresentação, o Danilo vai fazer o meio de campo entre os convidados e todas as perguntas podem ser enviadas para a Rosa, que é a organizadora, para que ao final ela encaminhe ao moderador e todos possam ter suas dúvidas atendidas, ok? Eu passo a palavra agora ao Danilo. Danilo, você está aí? CEO da Hyperstream, vai começar a falar com a gente um pouquinho mais sobre o tema. Bom dia, Danilo. Perfeito. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Vou compartilhar minha tela aqui. Só um minutinho. Estão vendo a minha tela? Ainda não. Agora sim? Agora sim. Perfeito. Gostaria primeiramente de agradecer, né, ao Fábio, ao Alexandre, né, da presença. Também agradecer ao IBEF a oportunidade que tem nos dado nessa conferência e também a nossa audiência. A gente sabe que a digitalização está gerando mudanças grandes, né, no nosso cotidiano, nas empresas, e aqui o principal, né, a audiência, os executivos financeiros têm um papel fundamental, né, em garantir o financiamento, né, desses projetos inovadores e também na medição, né, dessas iniciativas, desses projetos digitais. Então, obrigado pela presença. Eu vou começar falando rapidamente a respeito da Hyperstream, né, a nossa visão, eu acho importante para vocês entenderem. Então, a Hyperstream é uma empresa que começou em 2013 com uma plataforma, na época, de migração do impresso para o e-mail, né, o e-mail naquela época era o canal mais relevante
que nós tínhamos, mudou bastante esse cenário, né? Em 2015 nós internacionalizamos a empresa, a Hyperson é uma empresa global, até para todos entenderem, é um ativo dos controladores da Suzano, né, o maior grupo de celulose do mundo, vocês vão entender o porquê, tá, mais para frente. A Claro, um parceiro super importante que trabalhou bastante com a gente na plataforma de gestão da comunicação, né, da jornada financeira, então essa orquestração de todos os canais digitais, né, da comunicação financeira entre os clientes. Em 2018, colocamos um produto muito interessante, na verdade nasceu, o Fábio vai falar um pouco mais na frente, mas nasceu a ideia no próprio Carrefour, é um validador de dados, normalmente as empresas validam as informações através de amostragem ou imagem, a gente desenvolveu uma tecnologia muito inovadora que valida as transações, né, as lógicas financeiras, então não tenho como receber uma anuidade no meu cartão errado, por exemplo, então o Fábio vai falar bastante a respeito de governança de dados e validação. Em 2019, desenvolvemos um portal de relacionamento de parceiros, né, muito focado na troca de produtos e serviços, conteúdo, né, uma rede social muito importante também para o processo de transformação digital. A Hyperswim sempre focada na experiência do cliente, né, e como garantir que o cliente na ponta não tenha atrito, né, receba os seus dados, a sua conta, a sua pólice seguro, seguro da via, qualquer tipo de comunicação que seja 100% segura e auditada, né, e num canal mais relevante. Então, a nossa visão basicamente também compartilhada com muitos dos nossos clientes, né, nessa jornada inovadora que nós temos de nossos produtos e soluções, clientes muito importantes em todos os segmentos. Hoje, a Claro e o Banco Carrefour vão falar a respeito dos casos. E o nosso grande foco são 3 pilares, basicamente transformação digital, que a gente viu com a pandemia, né, se acelerar muito, então ali o Covid, muitas empresas tiveram que acelerar o processo, até nesses últimos meses ali a gente viu os bancos de varejo, os tradicionais, com 82% das transações no digital, então foi uma transformação até forçada, né, então é um tema muito importante. Validação de dados, não existe transformação digital com o dado errado, então data validation é um mercado também que cresce duplo dígito todo ano, e as duas frentes também não se sustentam sem uma automação, né? Então, existe uma automação dos processos, né, para garantir que seja sustentável e com o menor risco possível. Então, esses 3 pilares é o que a gente vem perseguindo e investindo muito dinheiro nesse sentido. Também ajudamos na redução dos riscos, né, atrelado ao processo ali da comunicação, como a gente consegue validar todos esses dados financeiros individualmente, realmente o risco da comunicação financeira diminui bastante, né. Digo comunicação financeira, qualquer tipo de dado financeiro que você receba como comunicação. Também a gente reduz a taxa de inadimplência, obviamente o cliente recebendo o dado correto, você não precisa ter uma empresa, né, de cobrança atrás do cliente para receber aquela receita, né? Então a gente reduz drasticamente a inadimplência e o atrito ali à marca também, né, no atendimento, que é um ponto também que deve ser considerado, né? Muitas vezes o atrito a gente olha ali no call center, né? Também ajudamos a ter uma visão integrada de todos os processos e canais, então, da transformação digital, a gente sabe exatamente o comportamento dos clientes na ponta, né, então isso dá uma visão muito importante para os clientes nessa orquestração. E ao final, não basta você criar campanhas, né, mas você precisa criar campanhas relevantes. Eu trabalhei muitos anos no e-commerce, é difícil você manter um cliente num canal, né, gerar relevância. O aplicativo, a gente sabe, né, se tiver o mesmo conteúdo, 3 vezes ali o cliente desinstala esse aplicativo. Então, a gente também consegue garantir que os canais sejam personalizados. Então, enviar campanhas personalizadas de acordo com o contexto, né, de serviço, produto daquele cliente. Então, são 4 pilares importantes que estão totalmente integrados. E, ao final, eu gostaria somente de materializar todo o fluxo, que eu acho importante até para vocês entenderem os casos, né, do Carrefour e também da Claro. Basicamente, a Hyperstream é uma plataforma de software SaaS, nuvem,
nós recebemos esses dados da instituição ou entre instituições, né? Nós temos um produto chamado Data Validation Automation que valida essas transações financeiras, né? Muito importante para que essas transações sigam 100% validadas para o nosso orquestrador. Então, depois desses dados validados, né, o orquestrador ele entende qual canal é o mais relevante para cada cliente e nós disparamos essas comunicações. Então, essas réguas de comunicação são criadas na nossa própria solução. E também, o que é importante, você tem uma transparência do que está acontecendo de comportamento do cliente na ponta. Então, que é difícil, né? Se você for ver o impresso, por exemplo, você envia para a casa do cliente, você não sabe o que acontece. Agora, num canal digital, você tem o dado do clique, você tem o dado do download, você tem o dado da data, então, todo esse comportamento ajuda também os clientes a criarem campanhas relevantes para que o processo de transformação digital seja efetivo, tá? Então, basicamente, isso é como funciona a nossa tecnologia. Agora eu passo para o Fábio, que vai comentar um pouco a respeito do caso da Claro, tá bom? Alexandre, desculpa, Alexandre, por favor, segue o caso da Claro. Eu já ia tentar comentar o caso da Claro. Exato, Fábio. Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Muito feliz de estar nessa manhã aqui com vocês, compartilhando um pouco, né, das experiências. Obrigado aí ao IBEF, né, ao Danilo pelo convite e a condução até aqui. É um prazer falar desse tema aqui da transformação da jornada financeira do cliente, um tema que eu gosto bastante. E hoje a gente traz um case aqui, falando um pouco de multicanalidade, trazendo também junto a digitalização, e contar um pouco o contexto, né, desse case aqui, que ele surgiu, obviamente, como muitas empresas aí, com o objetivo de fazer uma digitalização no processo, né? Só que nessa jornada toda a gente percebeu e aprendeu que, na realidade, a digitalização ela não era um super app, nem uma tecnologia, e muito menos transformar fatura papel em digital, né? Mas sim a gente pensar diferente no processo e realmente colocar o cliente como ator principal. Nesse caso aqui, a gente tinha essas duas grandes preocupações, porque depois vocês vão, acho que o Danilo comentou um pouco aqui sobre a plataforma, mas ela realmente é uma plataforma que disponibiliza para a gente uma multicanalidade importante, né? Então, nós temos URA, impressão, e-mail, WhatsApp, nós temos diversas, né, maneiras de impactar o cliente e de orquestrar isso de uma forma organizada. Só que a gente tinha uma preocupação de, primeiro, atender a vontade do cliente, porque não existe multicanalidade e omnichannel sem a vontade do cliente prevalecendo, porque é ele que escolhe o canal que quer ser atendido. E também com excesso de informações, né? Hoje, com todo o acesso que a gente tem, com toda a expansão de internet e redes sociais, a gente perde hoje muito tempo com informações úteis, né? E a gente entende que esse excesso de informações também poderia causar um mal para o processo que a gente estava querendo implementar, que era justamente disponibilizar uma forma melhor para o cliente receber as suas faturas, né? Então, a gente usou, né, essa plataforma nesse processo de digitalização da maneira que o cliente ia receber a fatura. A gente trabalhou em duas frentes. Então, uma frente foi muito voltada para a questão que eu falei do desejo do cliente, né? Entender o que o cliente queria, onde é que ele queria se comunicar com a gente. Então, tanto com informações variáveis, né, do próprio cliente no momento dos atendimentos, quanto um analytics robusto, né, que nós fizemos para entender um pouco do comportamento e qual seria o canal indicado nos casos que o cliente não expressasse diretamente qual seria a opção dele. E também, além dessa primeira frente, nós trabalhamos aqui na questão dos habilitadores, né?
E, sem dúvida nenhuma, a plataforma multicanal aqui foi o grande habilitador para que a gente pudesse transformar, né, essa estratégia, essa estratégia que foi definida com base em comportamento, que a gente pudesse levar e habilitar isso para o cliente. E de verdade, isso ajudou muito, não só no processo, né, na jornada como um todo, mas também nesse período de pandemia. Acho que nós tivemos algumas notícias aí veiculadas. Nós tivemos uma mudança importante aí, né, logo que iniciou toda a questão do isolamento em relação à entrega de conta. E eu acho que essa estratégia, né, e esse case aqui comprovam que a gente estava no caminho certo, a gente conseguiu mudar radicalmente a nossa forma de entrega de faturas, né, com muita flexibilidade aqui da plataforma, criamos contingências, né, clientes que recebiam em papel e gostavam de receber em papel, iniciaram o recebimento por WhatsApp, né, por outros canais, e foi um momento né, um momento ruim, um momento crítico que a gente está passando, mas que foi um momento importante aí para confirmar que a estratégia, né, de multicanalidade e dar uma experiência diferente para o cliente estava mais do que certa. Acho que é um pouco desse contexto aí o nosso case aqui com a Hypersuite. Legal, obrigado, Alexandre. Agora passamos para o Fábio. Fábio, se você puder dar alguns detalhes do case do Carrefour, por favor. Claro. Primeiro, bom dia a todos os participantes, bom dia, Alexandre, e obrigado, Danilo, pelo convite, obrigado ao IBF pela organização. O case também ele começa, na realidade, um pouco antes do validador de dados, né? A gente também usa o CCM, talvez não com todas as funcionalidades, talvez não com gerenciamento tão elaborado quanto o que o Alexandre acabou de falar que eles usam na Claro, mas também quando você entra em qualquer canal do Carrefour Soluções Financeiras, que é a marca que a gente usa para comercializar nossos produtos, a fatura dos cartões, todas as que estão lá saíram do mesmo lugar, saíram também do CCM. E a gente tem uma orquestração sobre isso. Num determinado momento, que aí é quando a gente começa a pensar nesse case aqui, a gente dá uma olhada e vê que o processo de faturamento ele está muito parecido com o que eu fazia lá na década de 90, que boa parte eu acho que das pessoas que estão ouvindo aqui, que estão no mercado, faziam. Você vai gerar um processo de faturamento, coloca lá um monte de gente no início da madrugada para validar a fatura antes dela ir para a rua, para garantir que ela está indo para a rua sem nenhum tipo de erro, pegando uma amostragem em geral muito pequena, ou tentando ajustar essa amostragem de uma maneira que ela tenha uma significância com os tipos de problema que você já encontrou algum dia na vida, e ela nunca vai ser suficiente, né? Porque com volumes enormes do jeito que a gente tem, sempre vai passar alguma coisa entre os dedos. E aí, curiosamente, até batendo um papo com alguém que eu não vou me lembrar o nome, nem para dar o crédito, mas por coincidência, hoje aqui compartilhando o papo com o Alexandre, era alguém do setor de telecom, e o cara me falava que da dificuldade que tinha para garantir o processo de faturamento, porque você tem uma série de plataformas, todas conectadas, são dados, voz e tudo aquilo junta no processo numa plataforma de faturamento, que deve ser a vida do Alexandre aí no dia a dia. E ele falava sobre esse processo de validação e a necessidade. No cartão de crédito era muito parecido. E aí a gente, na época, até nesse papo, eu me lembro que o cara falou para mim que eles criaram uma espécie de uma plataforma paralela a isso, mas acabava virando quase um coprocessamento das informações. Aí que surge a ideia de fazer essa validação no momento que a gente já tinha os dados passando. Então, como eu já pego os dados de faturamento e já tenho que converter aquilo numa imagem, em alguma coisa amigável, que é o que a gente enxerga, como papel, como e-mail, que também a gente usou naquele momento para apontar, se naquele momento de formatação eu já pudesse fazer essa validação dos dados, né? Então, nós desenhamos isso. Então, o que a gente ganha com isso? Primeiro que eu valido 100% das faturas. Eu não valido mais uma amostragem pequena ou tento adivinhar quais são
os problemas possíveis nisso. Então, a gente consegue garantir que 100% das faturas estão sendo validadas no momento, e validadas em que termos? Na quantidade de regras que a gente conseguir criar ou automatizar dentro do processo. Hoje nós estamos com quase 300 regras, então a gente inicia pequeno com algumas regras que podiam ser calculadas basicamente dentro dos próprios dados que a gente tinha na fatura. Depois a gente começa a elaborar um pouquinho mais e começa a colocar uma base paralela para conseguir validar outras informações que não necessariamente estão ali, ou que a origem não está ali, né? Então, ok, ele tem essa transação que eu tenho aqui tem uma contratação por trás, na minha plataforma de seguros, esse cliente que está aqui cobrando, ou não, ou está faltando para alguém que tem um seguro contratado, e por aí vai. Então, a gente muda completamente a forma de validar isso. Então, aquela massa de pessoas, que na realidade a gente nunca teve uma grande massa de pessoas, a gente sempre trabalhou com muita eficiência operacional, com equipes muito enxutas, e que também acho que deve ser uma realidade de todo mundo, ninguém tem todos os recursos que gostaria para fazer esse tipo de coisa. Então, quando você fala de validação, na prática, o que você começa a fazer é limitar a sua validação pela capacidade de pessoas que você tem, ou pela capacidade de recursos que você tem. Nesse caso, independente de quantas faturas eu tenha saindo, independente de quantas regras eu preciso validar, eu uso uma pessoa hoje em dia que, na realidade, é um analisador do relatório disso tudo, né? Então, a brincadeira é que essa validação dê alertas do que, de fato, eu preciso olhar. E, baseado no alerta, eu consiga tomar a decisão se essas faturas vão para a rua ou não vão para a rua, se eu preciso corrigir alguma coisa ou não, se eu preciso reprocessar. Então, isso torna, obviamente, muito mais eficiente e torna muito mais seguro, né? Então, o Danilo colocou aí números, de fato, dessa nossa operação, são números muito significativos, e a gente vem evoluindo, né? Uma outra coisa que acaba acontecendo, a gente consegue ter uma flexibilidade, essas regras podem mudar. Agora, em momento de pandemia, por exemplo, o governo zera a taxa de IOF. A taxa de IOF, a alíquota de IOF é uma das operações que eu valido aqui dentro da fatura. Então, eu tenho que ir lá, se eu mexer na regra de negócio, eu também volto aqui e mexo no validador, senão ia ficar alertando todo dia que eu estou deixando de cobrar IOF. Então, realmente foi um case que trouxe uma eficiência para a gente muito grande, uma segurança. A gente vai poder conversar aqui um pouco mais sobre isso, sobre mais detalhes sobre pontos específicos disso, mas ele consegue dar para a gente uma segurança muito boa, que acaba virando, na prática, uma última linha de validação antes que a fatura vá para a rua, porque, na prática, obviamente, a gente tenta evitar qualquer tipo de problema, a gente tenta evitar cobranças erradas ou coisas do gênero, ou falta de cobrança, mas no fundo você acaba tendo uma última linha, que é, de fato, a fatura ir para a rua, né? Então, a primeira coisa que eu quero é não errar nos cálculos, mas a última é não quero enviar essa fatura com cálculos ou com transações erradas, né? Então, o case ele foi realmente muito satisfatório nesse sentido. Legal, obrigado, Fábio, obrigado pelos detalhes, obrigado, Alexandre. É isso, na verdade não existe transformação digital sem você ter uma orquestração, né, sem você ter dado correto, no fundo são os dados, né, então eu acho que um processo não vive sem o outro. Bem, agora eu vou passar para as perguntas, para o nosso debate, né. Vou iniciar com uma pergunta eu acho que bem importante para os dias que a gente está vivendo, não só pela pandemia, mudança digital, né, da transformação, mas também pelo mercado. Então, hoje existe uma competitividade maior, né, então, em relação ao compartilhamento de produtos e serviços, o Open Banking vindo forte, todos os clientes, né, muito preocupados com a experiência do cliente na ponta, né, personalização e etc. Então eu queria entender primeiro do Carrefour, qual que é o foco de vocês, né, qual que é a estratégia, considerando toda essa mudança de comportamento para os próximos anos? Então, na realidade, uma grande chave dessa brincadeira é agora, a gente acabou de divulgar que a gente recebe realmente o aval para atuar como banco múltiplo, somos o banco 368 aí nas câmaras de liquidação.
basicamente, talvez valha um pouquinho dar uma contextualizada, né? Porque, obviamente, quando você fala do Carrefour, você imagina desse grande monstro que nós somos no varejo, e nunca vem à cabeça que tem um banco. E sim, nós somos o único banco, de fato, controlado pelo varejo. Somos um banco do varejo, não um banco de varejo. Então, o nosso produto até aqui sempre foi o cartão de crédito, é o nosso produto mais relevante, e toda uma plataforma de produtos e serviços que permeia também essa relação. Sempre teve na nossa estratégia ser a melhor forma, a melhor plataforma de serviços financeiros para o cliente do ecossistema do Carrefour, que não é pequeno. Então, quem conhece, todo mundo conhece as operações do Carrefour, então, desde o hipermercado, que foi um modelo criado pelo Carrefour no mundo e trazido para o Brasil, até uma operação gigantesca do tipo do Atacadão, de atacarejo também, que é uma referência, e todas as unidades de negócio, postos, drogarias e afins. Então, a gente sempre busca ser a melhor solução para esse grande público que circula, né, nesse ecossistema. E agora, com a autorização para banco múltiplo, obviamente nós vamos ampliar o nosso leque de serviços, sempre continuar buscando ser essa plataforma, ser essa grande solução para esse tipo de cliente. O que vai acontecer com isso, relacionado até com o case que a gente tem aqui, relacionado com a transformação e com digitalização? Obviamente, quanto mais produtos eu tenho, maior oportunidade de problemas ou uma necessidade maior de uma conexão adequada entre eles, e para ter uma solução de fato relevante na ponta, e que essa experiência ela seja positiva. Então, não adianta falar sobre transformação digital na camada de conexão com o cliente, na camada de contato, no front-end, e não falar sobre essa transformação nas retaguardas das operações. Então, a gente sempre falou que nós estamos num processo de transformação já há um bom tempo. O Carrefour tem um DNA de inovação de longa data, e o Banco Carrefour talvez seja a unidade de negócio que tenha realmente um grande avanço nisso, até porque estamos num negócio que talvez seja o dos mais movimentados com fintechs e afins, seja o primeiro que tenha tomado esse aperto do processo de transformação. E a gente só que não tem falado exatamente de transformação digital, a transformação geral mesmo, a transformação da jornada de relacionamento do cliente, e que naturalmente vai acabar passando por soluções digitais, mas não só, e não só uma solução digital nessa relação, na retaguarda toda. Não adianta ter uma relação digital com o cliente, mas toda a minha retaguarda está lá movida a vapor e amarradinhos com arame e tudo mais. Então, eu acho que o grande desafio aí desses próximos tempos é não só criar essas plataformas que sejam flexíveis, que a gente consiga atender todo mundo da melhor maneira para ele, que é uma coisa que o Alexandre até falou, que lá no começo a gente, sim, caía numa tendência de achar, ok, eu tenho que converter todo mundo para uma conexão digital, para uma relação digital comigo, eu tenho que mandar fatura por e-mail, simplesmente por mandar fatura por e-mail. E a gente sabe, aqui falando com executivos financeiros, às vezes muito movido pelo custo, mas isso não é perene, né? Você não consegue ter uma adesão, ou de fato ter um relacionamento, formatar um relacionamento, simplesmente porque você quer reduzir o custo no envio da fatura. Você tem que ter a melhor solução para cada um no melhor lugar onde ele deseja receber. Então, vai ter gente que vai ser do papel, vai ter gente que vai ser do app, vai ter gente que vai ser do e-mail, e você tem que conseguir ter essa solução para todo mundo, e uma solução igual para todo mundo, né, no nível de qualidade e afins. E, obviamente, a eficiência operacional não vai sair de pauta nunca, né? Então, sempre com a melhor eficiência operacional, e isso vai estar sempre permeando nossas decisões. Exato, né? Não basta você ter uma super estratégia e ser o primeiro depois no Reclame Aqui, né, Fábio? Esse acho que é o grande ponto. E Alexandre, vocês da Claro, principalmente, acredito aí nessa mudança de comportamento, né, experiência durante a pandemia, foi na verdade, uma mudança radical, né, e a gente tão dependente da banda larga, né, e da internet.
O que vocês estão prevendo para os próximos anos? Bom, eu acho que assim, Danilo, está no nosso DNA, né, essa questão de serviços digitais, né, faz parte do DNA da Claro. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui nesse ponto, que eu acho que vale bastante a discussão, é a organização, né, de tudo isso, de tudo que a gente está vivendo hoje. Porque assim, se a gente, por exemplo, pega o tema de meios de pagamento, né, a gente vê soluções aí diariamente saindo, né, fintechs crescendo, abrindo novas soluções. A gente enxerga aí a chegada do Pix também como disruptivo, né? A gente vai ter um novo cenário aí com a chegada do Pix no final do ano. E acho que assim o principal foco e o principal desafio no momento é conseguir orquestrar tudo isso, é se preparar para conseguir conectar todas essas soluções para que o que vem, né, o que está chegando, que possa ser encarado como uma parceria, né, e que possa trazer toda essa facilidade também para o nosso dia a dia. Então, em termos de operação, né, em preparação, eu acho que nós estamos aqui, pelo menos, muito focados em desenvolver toda essa infraestrutura para conseguir organizar bem esse processo, né? Então, é muito importante a gente ter um hub de pagamentos, né, para que, bom, surgiu o Pix agora, mas surgiu uma nova solução de pagamento daqui a pouco, para que a gente possa estar preparado para organizar bem. Porque acho que uma das grandes preocupações estão relacionadas a você ficar de fora de um processo de digitalização que está acontecendo, né, e não está no meio de todo esse benefício que vai surgir. Então, isso já é uma realidade, né, já é uma realidade para nós, tem muita coisa nova entrando, e a gente está muito focado em estar preparado para conseguir plugar tudo isso e dar essa facilidade para o nosso cliente, né. A gente vê muitas expansões acontecendo, muitos players que não tinham nenhum cliente há pouco tempo atrás, e hoje tem milhões de clientes, né? Qual o benefício dessas relações entre as empresas, o que a gente pode fornecer de serviço, o que eles podem fornecer de serviço para a gente também. Então, o nosso principal foco aqui está em organizar bem e se preparar bem para todo esse novo ambiente aí que a gente está vivendo, principalmente em meios de pagamento. Acho que esse é o grande foco atual. Até para que seja sustentável, né? Não adianta você acoplar uma série de parceiros e você ter um risco operacional e um custo elevado, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Para a segunda pergunta aqui, nós vimos também nesse processo de transformação, e aí levando aqui mais o foco na pandemia, né? Nós vimos as agências dos bancos fechadas, as lojas da Claro, né? Teve uma mudança grande no comportamento. E então a multicanalidade nesse sentido é super importante, né? Você ter agilidade para conseguir conversar financeiramente com seus clientes. Eu queria entender de vocês qual que foi a importância desse processo, né? A importância de ter um gestor aí para que te dê essa agilidade na ponta, né? Qual que foi a importância dessa multicanalidade? Fábio, se você puder comentar um pouco. Claro, comento sim. Assim, o momento de crise ele sempre traz junto com ele algumas oportunidades, né? E agora não foi diferente. Talvez a grande mexida, se é que há alguma coisa positiva nisso, talvez seja esse processo de aceleração da digitalização. Obviamente, com todo mundo em casa, as pessoas começam a ser empurradas mesmo, né? Talvez pela grande força maior do século aí, para processos digitais. Então, as pessoas que já eram habituadas, ok, tudo bem. As pessoas que tinham muito medo de canais digitais, como passa a ser a última solução, ou a única solução, começam a utilizar, perdem o medo, entre aspas, disso. Então, obviamente, você tinha que estar preparado
para absorver esse tipo de coisa. Porque se você agora, no meio da crise, que já tem as suas dificuldades inerentes, e você agora tentar virar um grande barco para tentar capturar essas oportunidades, você vai perder um tempo, ou você vai fazer alguma coisa errada, não vai vai perder o bonde da história. Então, você ter flexibilidade num momento como esse é essencial. O Carrefour agora, há pouco tempo, há 2 semanas atrás, divulgou o balanço. O próprio Carrefour, como varejo, demonstrou como cresceu o volume de vendas online, e o Carrefour em si, como varejo alimentar, foi um dos que se mantinha como item de primeira necessidade, mantinha lojas abertas, mas mesmo assim evoluiu muito o seu e-commerce, principalmente o alimentar, e a mesma coisa, obviamente, acontece com os meios de pagamento. Então, a gente percebe, obviamente, uma migração total, quase, para transações em internet, transações não presentes, e também a forma de pagar. Eu sempre falei, talvez os grandes... A gente sempre fez planos e trabalhou operacionalmente para converter e para tentar estimular o cliente a usar mais canais digitais, mas, obviamente, quando tem qualquer tipo de crise, desde as menores até uma desse tamanho, o que a gente está fazendo é onde a gente tem realmente grandes picos. Eu sempre falo, a maior conversão de faturas para e-mail que a gente tinha eram em greve de correio, inclusive como a gente está tendo agora, né? Sim. A gente não teve Olimpíada esse ano, mas greve de correio entre agosto e setembro, essa se mantém, essa não será adiada. Então, geralmente, nesses tipos de indisponibilidade, acaba tendo uma receptividade maior. E numa indisponibilidade do tamanho que foi a pandemia, obviamente é um nível absurdo. Então, o que a gente conseguiu fazer? Que é algo que a gente já tinha, a gente sempre usou nesses tipos de situação. Cara, em qualquer indisponibilidade de logística de correio ou indisponibilidade de pagamento, de forma de pagamento, a gente consegue sim mandar a fatura no paralelo. O cliente que eu tenho e-mail, eu mando no e-mail, o cliente que eu tenho o celular, eu mando um SMS, agora eu mando o WhatsApp também para os que aceitaram e fizeram um opt-in para receber via esse canal. Então, a gente estava muito pronto para fazer isso. E tão simples quanto chavear da noite para o dia, e que tudo, geralmente, nesse tipo de crise, acontece da noite para o dia. Então, o que a gente acaba descobrindo, por exemplo? Nós chegamos a enviar para clientes ainda que optaram por e-mail, optaram por correio, desculpa, que são optantes por correio, nós mandamos para todos eles que nós tínhamos e-mail, nós mandamos por e-mail. Nós descobrimos que mais da metade deles, ou metade deles, recebeu os e-mails e abriu por 3 meses consecutivos durante a pandemia. Isso é possível porque, obviamente, eu consegui chavear rapidamente. Sim, porque eu tinha o dado para isso, para os dados cadastrais adequados para fazer isso, e também o e-mail e os canais digitais em geral possibilitam essa rastreabilidade que uma fatura impressa não conseguiria, né? Então eu consigo saber exatamente quem recebeu, quem abriu, quem clicou em algumas coisas, até para poder saber a possibilidade de conversão desse cliente. E agora nós estamos concluindo essa conversão, falando, ok, você aprendeu, você gostou dessa forma? Então, vamos começar a nos comunicar por aqui, mas isso só é possível porque realmente a gente tinha uma flexibilidade no início da coisa, né? A centralização do cliente num ponto único ali, né? Você entendendo o comportamento dele. Legal. E, Alexandre, vocês têm um caso, acho que super interessante, que foi até o WhatsApp, né? Que foi uma aderência, as pessoas ali pagarem a conta através do WhatsApp, e foi uma mudança grande lá dentro. Eu acho que você poderia explicar um pouquinho mais a respeito disso. Vamos lá. Eu acho que, assim, todos aqui devem ter passado por isso, mas as coisas mudaram muito, né, da noite para o dia, e nós tivemos, acho que foram 3 etapas lá, né? A primeira foi criar um pacto, né, acho que com os órgãos reguladores, com a sociedade, de que a gente ia manter, né, o serviço, não ia deixar essa peteca aí, que era muito importante. Porque você sabe que ela é a rainha das figurinhas, né? Tem que colocar no mundo, por favor. Bom, então, acho que
o pacto foi super importante, né, de organizar isso, não só, claro, mas com todas as operadoras para garantir o funcionamento de tudo, porque a gente via um cenário bem crítico. O segundo ponto, acho que foi a questão de organizar internamente, né, os nossos funcionários. Eu acho que não só os internos, mas os externos, e aí impacta bastante aí no segundo tema, que foi as restrições no call center, né, foram fechados aí no início e depois a gente teve que reorganizar. E nesse sentido, eu acho que essa questão da multicanalidade, ela foi fundamental, né? Se a gente não tivesse essa saída, a gente estaria realmente numa situação bem complicada. Não só na pandemia, mas como o Fábio comentou, né? Hoje estamos em greve dos Correios e isso já não é um drama, né, para a gente. Então, com as ferramentas que nós temos, hoje a gente consegue atravessar isso com muito mais tranquilidade do que era no passado, né? Realmente uma dependência enorme da questão do papel. Mas eu acho que o que foi bem organizado aqui, eu acho que nesse tema que você citou do WhatsApp, como a gente tinha flexibilidade, né, e já estava com a estrutura montada, isso garantiu que com bastante agilidade a gente pudesse mudar, né, a nossa estratégia. E tanto em termos de atendimento, quanto em termos de fatura, né? Nosso atendimento também, logo a gente estava iniciando, né, o atendimento por WhatsApp naquela época, a gente tinha lançado ali no início do ano. A gente tinha, para ter ideia de números, nós tínhamos 600 mil usuários ali na ferramenta nossa de atendimento no WhatsApp, e isso cresceu 10 vezes, né? Em menos de um mês, nós tínhamos 6 milhões ali fazendo atendimentos pelo WhatsApp. E em termos de fatura também, a gente conseguiu fazer uma mudança rápida, né, e criar essa contingência para todos os clientes que recebiam um papel, a gente mandou por WhatsApp. Conseguimos cobrir, né, praticamente todo o público, e acho que os resultados foram muito bons, porque, inclusive, hoje, né, mesmo no período de crise, a gente conseguiu perceber, né, a ineficiência que a gente tinha em alguns processos, e o quanto essa multicanalidade nos trouxe aí um benefício, e hoje a gente enxerga até a pontualidade de pagamento melhorando, né, e isso está muito relacionado aí pela troca, né, pela mudança aí do canal de recebimento da fatura. Eu acho que, na minha visão, se a gente não tivesse, né, à disposição todos os canais e velocidade para mudar a estratégia rapidamente, com certeza o cenário seria bem diferente. Exato. Normalmente nas empresas, para cada canal é um sistema, né? Cada canal tem uma visão de cliente, então isso complica bastante. Até eu passei por uma situação interessante essa semana, eu recebi um impresso, paguei a conta, depois recebi um SMS, paguei também, e aí no final fiz um pagamento em duplicidade que ninguém resolve. Então, essa visão, eu acho que do cliente multicanal é super importante para a estratégia. E aí desafogando o atendimento, né, o call center ali que é o mais impactado e que teve uma redução também de jornada durante a pandemia, que foi um problema grande ali também. Eu ia agradecer o pagamento duplicado, mas quando você falou que ninguém resolve, eu sei que não é nosso. Não é nem Claro e nem Carrefour, ainda bem, senão a gente teria um problema aqui com a Hyperstream. Mas e em relação ao aumento da demanda, né, isso eu acho que é principalmente para Claro, e Alexandre, aqui eu queria fazer até um agradecimento, foi uma sacada de vocês muito legal em abrir os canais, né, durante a pandemia. Então, para quem tem criança pequena em casa, sabe que isso é importante, né, no meu caso aqui, e então parabéns aí pela iniciativa. Mas durante esse processo teve uma demanda grande, né, por produto, banda larga, né, e aí eu queria entender de vocês qual que foi o grande desafio operacional, né, do ponto de vista financeiro ali, para tratar essa demanda de tantos clientes. Não, legal. Obrigado aí pelo reconhecimento. Acho que foi um trabalho importante aí da Claro também de se colocar ao lado do cliente nesse momento, né? Eu acho que não é questão de empresa, mas sim uma questão da nação mesmo. Eu acho que esse sempre foi o nosso objetivo, de trazer realmente, né, facilidades para esse momento crítico que a gente estava passando.
E entrando um pouco aqui nesse ponto, né, eu vejo aqui que a gente, nesse tema aqui da banda larga, acho que foi bem positivo, né, porque a gente resgata aqui um pouco da essencialidade do serviço, né, de banda larga. Até pouco tempo atrás, a gente usava até muito mais, né, a banda larga móvel, porque estava a todo momento na rua, e a gente usava pouco, né, a banda larga em casa. Então, era à noite, quando chegava do trabalho, nos finais de semana, e eu acho que, olhando todo o cenário, foi super positivo, porque a gente resgata um pouco da essencialidade da banda larga em casa, o quanto a banda larga é importante. Foi um trabalho árduo aqui, que eu vivenciei aqui por conta dos acompanhamentos aqui nos comitês de crise, mas explodiu mesmo o tráfego, né? E um tráfego também bastante alto por conta do home office, né? Pelas aulas online. Então, você atravessar tudo isso, né? Com uma qualidade de rede alta, foi realmente um trabalho bastante árduo aí das equipes. Então, eu acho que foi importante por conta desse resgate da essencialidade da banda larga, e também, acho que do ponto de vista de sociedade mesmo, né? Então, as operações de telecom ajudando aí a população a atravessar esse momento e garantindo que os trabalhos, os estudos continuassem. E acho que, assim, no aspecto financeiro, eu acho que com esse aumento de demanda, o nosso principal ponto aqui foi garantir que a cadeia toda funcionasse bem, né? Além do momento da venda, porque sim, houve mais demanda ali de venda, mas também o processo depois, né? Então, a entrega, a instalação não foi fácil, porque a gente estava num momento ali de isolamento, então tinha muita gente querendo o serviço e a gente tendo que tomar todos os cuidados para cumprir isso, né? Toda a questão do faturamento, dos meios de pagamento, e um fator adicional aqui, que é a questão do crédito, né? Então, num momento como esse, pelo menos nós percebemos em todos os nossos modelos aqui, que muitos modelos perderam aderência rapidamente, né? Porque nós vimos clientes que até março eram clientes de baixíssimo risco, deixando de pagar contas. Nós percebemos clientes de altíssimo risco que passaram a pagar a conta em dia. Então, os modelos perderam aderência muito rapidamente e nós tivemos que entender esse novo comportamento e criar políticas para conseguir manter esse cliente na base de uma forma financeiramente sustentável. Então, acho que para nós, assim, foi né, veio a explosão de tráfego, veio essa questão da essencialidade do serviço, e para nós do financeiro, veio uma responsabilidade muito alta em desenhar novas ofertas, tanto para negociação de dívida, quanto para entrada de novos clientes na perspectiva de crédito. E isso sem contar muito com os modelos estatísticos aí, históricos, que eles perderam bastante aderência nesse início. Então, acho que foi assim, os principais desafios que nós tivemos aí com toda essa mudança aí nesse período de pandemia. Legal. E no caso do Carrefour, né, o desafio do operacional também é interessante, agora que até viraram um banco múltiplo, né? Então, nós vemos os bancos aí virando marketplaces, seguradoras vendendo fundos de investimento, então existe um compartilhamento grande aí de produtos e serviços. Qual que vai ser o desafio operacional de vocês nesse sentido, Fábio? O desafio operacional já começa aí, por exemplo, o Alexandre falando de Pix, falando de produtos financeiros. Todo mundo é concorrente agora, né? Então, assim, todo mundo, Open Banking, então assim, ok, quem é meu concorrente? Sei lá, todo mundo vai ser. Então, obviamente, nós vamos ter que ter uma otimização de processo, ter uma eficiência absurda para conseguir usar, para conseguir fazer que esse histórico que a gente tem de produtos financeiros, esse nosso core,
em produtos financeiros seja de fato relevante e seja diferencial. E, ao mesmo tempo, temos que ser rápidos o suficiente para concorrer com todo mundo que está entrando aí, e com fintechs e afins, que são mega rápidas para se adaptar. No nosso caso aqui, com a liberação para o Banco Múltiplo, naturalmente já virão uma série de outros serviços que vão aumentar a complexidade também de uma maneira absurda das nossas operações. Pode ser que a gente tenha produtos em marketplace, e quando isso acontece, essas conexões também sempre são oportunidades de problemas ou dificuldades que tem que ser tratadas de uma maneira muito assertiva. A gente já começa agora, uma das primeiras coisas que a gente faz com o Banco Múltiplo, a gente começa a emitir os nossos próprios boletos, né? Emitir as nossas faturas com boletos próprios do Banco 368. O Alexandre, que cuida de faturamento, sabe o que é você virar toda uma massa de faturas para outro banco, emitir boletos de outra instituição, e aí, no nosso caso, da própria instituição, né? Então, isso traz uma série de vantagens, mas traz uma necessidade de um acompanhamento muito próximo. Uma das coisas que a gente entende que deve ser um benefício imediato com isso obviamente, tirando outras instituições dessa conexão, a gente quer que a relação do cliente seja muito mais imediata com a gente. Quando eu trago o boleto para dentro de casa, eu imagino que daqui a pouco eu consiga fazer uma recomposição de limite instantânea, que é uma coisa que eu já faço quando o cliente do cartão Carrefour ou do cartão Atacadão paga dentro de uma das nossas lojas. A ideia é que agora, no futuro muito próximo, eu consiga fazer essa recomposição e ter esse reconhecimento quase que imediato do pagamento. Entre outras facilidades que a gente deve começar a colocar. Então, o grande desafio vai ser orquestrar tudo isso, mexer em muita coisa e muito rapidamente, porque a gente vai ter que ter essa velocidade de lançamento dos produtos, velocidade de adaptação. Então, algumas coisas básicas, algumas coisas que a gente não pode perder de vista, e o faturamento é uma delas, né? Não só o faturamento como receita de faturamento, mas como operação de faturamento e como um ponto importante da jornada do cliente, talvez o ponto que tenha mais, que eu consiga falar com mais pessoas, provavelmente é o faturamento. Esse cara não pode ter nenhum tipo de soluço, né? Então, cada coisa dessa nova que eu espetar, eu vou ter que incrementar minha linha de controle, incrementar essa última linha de validação que eu falei aqui para vocês, e essa brincadeira vai ser bem interessante aí nos próximos meses. E acredito também, né, com essa complexidade dos negócios, né, esse compartilhamento de produtos, essa concorrência grande, um dos canais eu acho que vai ser o mais impactado vai ser o atendimento, né? Então, até o foco da próxima pergunta aqui, muitos estão preocupados, né, com a personalização, vender diferentes produtos e serviços, mas nós aqui como consumidores, até deu um exemplo meu aqui nessa semana, vamos dizer, os temas ali do Procon, né, do consumidor.gov ainda continuam os mesmos, né? Então a oferta não foi cumprida, a cobrança indevida e assim vai, tá? Então, não adianta a gente personalizar sendo que o cliente tem um problema ali no atendimento. E aí eu começo com esse tema com o Carrefour. O Carrefour, vocês têm uma ótima avaliação no Bacen, acho que são os últimos, né, do ranking ali em termos de reclamações. Isso é muito importante ali para o banco, comparado ali com os concorrentes do setor. Eu queria entender, Fábio, qual que é o papel da validação das transações. Eu sei que vocês validam ali, como você mostrou até um exemplo ali para materializar a fatura, mas qual que é o papel da validação nesse processo, né, do atendimento ali, para vocês estarem no ranking ali no final? Como que esse processo aí influencia? Você poderia comentar um pouco? Claro, posso sim. Na realidade, o processo de gestão da qualidade, de controle da qualidade, é uma coisa que a gente também tem bem amadurecido.
a gente tem de longa data comitês internos de qualidade com modelo de dono de processo, cada um é responsável por todo a jornada do seu processo, do seu produto, e chegando até o nível de acompanhar reclamações e tratá-las da melhor maneira possível. Você falou do Bacen, do ranking do Bacen, a gente até também, como o Carrefour tem essa marca gigantesca, uma marca muito forte, e as pessoas geralmente não associam o Banco Carrefour, nós estamos ali na lista se não me engano, dos 14 maiores bancos listados pelo Bacen, porque ele quebra, né, em tamanhos de instituições, e nós estamos ali brigando com os grandes. Em matéria de emissão de cartões de crédito, nós estamos ali em quinto, sexto, quarto não, entre quinto e sétimo, porque tem 3 instituições ali brigando, fora os 5 gigantescos, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Mas quando que você imagina alguém que não está ligado no mercado, que o Banco Carrefour está ali em todos os volumes de participação de cartão de crédito? Então, a validação, ela acaba entrando, obviamente, como eu disse agora há pouco, né? Obviamente, a gente não quer errar, você não quer cometer nenhum tipo de erro na sua relação com o cliente. Mas, obviamente, quem sabe de processos operacionais e de sistema sabe que nem sempre você consegue evitá-los na origem. Se você não consegue evitá-los na origem, no mínimo, que a gente consiga evitar que ele saia para a rua. Que, no mínimo, você consiga descobri-los antecipadamente e tratá-los antes que ele chegue no seu cliente. Tem, obviamente, num momento que nem esse, que realmente você colocou algumas manchetes aí, que nesse momento de pandemia aumenta muito o volume de reclamações em todos os lugares, que algumas coisas são quase que inevitáveis, né? Quando você leva todo mundo para o ambiente de internet para compra, você começa a trazer alguns riscos que no físico não tem. Você tem, obviamente, maior volume de fraudes, você tem desacordos comerciais, o cliente está comprando alguma coisa que ele não viu, que ele não é palpável e que depois ele tem que devolver por algum motivo, mas, obviamente, essas você tem que tratar, e se elas são inevitáveis, que pelo menos o tratamento seja da melhor maneira. Agora, obviamente, errar você não pode, e jogar isso na rua de uma maneira errada também não pode. Então, a validação, que a gente já conversou aqui no case, ela acabou virando para a gente, realmente, a última camada de controle para evitar que alguma coisa vá errada para a rua. Hoje, para você ter uma ideia, um grande problema que eu tenho, que a gente tem tratado, é que ela virou uma camada tão importante que a cada evidência de algum problema, a primeira pergunta que surge internamente é: oh, mas pera lá, o processo de validação não pegou? Né? Então, eu tenho que, além de ajustar, entender que, às vezes, né, obviamente, ele não chega ali naquele ponto, né? Eu estou com um problema lá na origem. E também tomar cuidado para ele não ficar um monstro também, né? Porque se eu for colocar tudo ali... hoje eu já tenho mais de 300 pontos numa fatura para validar. Se eu tiver uma fatura com 1.000 pontos, 1.500 pontos, daqui a pouco vira quase um coprocessamento, né? Então, hoje, uma briga de ele toma um peso tão grande para essa checagem que agora eu tenho que tentar domar a necessidade de colocar novos itens, ou, de fato, colocar itens que são relevantes. Mas, na realidade, ele é a última linha, né? Como eu já tinha falado, ele é a nossa última linha de controle nos serviços financeiros, para que a fatura, a fatura, ele para o cartão, para todo mundo, ela é sempre um ponto dolorido, né? Enviar boleto é sempre motivo até de memes, né? As pessoas, ninguém gosta de receber boleto. Então, na jornada do cartão de crédito, ela é bem mais dolorida, né? Porque o momento da venda na jornada, o momento da compra pelo cliente, é o momento da alegria, ok, eu compro, eu tenho crédito, eu posso adquirir as coisas que eu tenho vontade, que eu tenho necessidade, mas daqui a algum tempo vem a conta, literalmente, e aí, por natureza, ela já é dolorida. Se eu tiver qualquer outro tipo de problema nela, ou se ela carregar alguma informação não tão feliz assim, a gente pode ter um problema sério. Então, a gente cuida muito, até porque também a imagem do Carrefour é enorme, a gente cuida muito bem dela, ela tem o tamanho que a companhia tem, e ela tem o tamanho e a complexidade que todos os negócios da companhia têm. Então, eu tenho oportunidades mil, eu tenho oportunidade de serviço financeiro,
com essa visibilidade, eu tenho a oportunidade de um varejo e tenho a oportunidade do e-commerce, que cresce muito agora, e por natureza também os e-commerce têm uma série de dificuldades quando aumenta muito o volume de demanda assim como aconteceu na pandemia, de ter algum tipo de problema, né? Exato, até você falou do e-commerce, né? A jornada financeira, ela é muito direta, né? Para o bem e para o mal. Se você comparar com e-commerce, logicamente, se você colocar um banner de uma bicicleta ou de um produto errado, não vai ter um efeito grande, mas agora se você mandar a conta da pessoa com o saldo errado, obviamente aquele impacto é tremendo. E também é um canal super importante para você personalizar a relação e garantir que realmente aquele canal continue sendo relevante, né? Fora o volume de pessoas, né, que você acaba impactando de uma vez só. De uma só vez, exato. Eu falava muito com o meu time, e eu já vi que tem alguns aqui, eles vão lembrar disso. Por exemplo, hoje eu estou enviando quase 5 milhões de faturas mês. E aí você tem um problema na fatura de qualquer natureza, por menor que ele seja, e aí a gente acabava identificando e falava, não, qual o impacto disso? Qual a abrangência disso? 0,5%. Ok, 0,5%. 25 mil pessoas impactadas por um problema de uma vez só. Eu lembro que eu brincava com eles, falei, imagina um Pacaembu lotado de gente, e você lá no centro, no grande círculo, com o microfone falando, oi pessoal, tudo bem? Bom dia, eu vim aqui falar para vocês que teve um pequeno problema na fatura de vocês, a gente cobrou uma coisinha errada ali, mas vocês desculpem, tá? É que na realidade a amostra era tão pequena que a gente não identificou vocês, tá bom? E falando para 25 mil pessoas. E aí eu falo para Pacaembu, obviamente, para não tomar nenhum tipo de... não escolher nenhuma torcida, cada um escolhe a sua, provavelmente vão escolher as mais agressivas do seu ponto de vista, que vai ser sempre a torcida adversária, mas dá para imaginar que pode ser um negócio bem pesado, né? Então, assim, a dimensão é muito grande. Imagina o volume que o Alexandre não tem lá. Exato. Então, qualquer mínimo problema vira um monstro, né? Vira um negócio de uma dimensão absurda. É um canal super relevante, né, para o positivo e para o negativo. E a Claro, obviamente, com o volume que tem, né, que a gente conhece, os maiores grupos do mundo de telecom, essa estratégia tem que estar muito bem afinada, né? Como que vocês, Alexandre, tratam, como vocês fazem esse trabalho para diminuir esse custo de atrito com o cliente na ponta? Bom, assim, uma coisa que me deixa bastante satisfeito aqui é que, acho que o Fábio comentou bem aí, e acho que muita gente aqui desse evento aqui também deve ter se enquadrado aí nas palavras do Fábio. E uma das coisas que me deixa bastante satisfeito aqui, feliz, é que o que acontece dentro da Claro, né? A gente tem um grupo, né, esse grupo ele foi formado, né, há alguns anos atrás, por conta desses diversos temas aí de consumidor.gov, Anatel, né, outros demais órgãos relacionados a esses tipos de reclamações. Foi colocado um grupo bastante focado, né, em entender o que eram esses problemas, essas reclamações. Esse grupo, ele trouxe, né, muitos insights em relação aos problemas, e esse tema, para vocês terem uma ideia, é acompanhado semanalmente pelo CEO da unidade. Então, ano contra ano, né, foi criado um KPI de manifestos, eu acho que tinha um objetivo muito forte de reduzir, né, esse número de reclamações. Nessas reuniões são tratadas, sim, a questão do número, mas muito mais o plano de ação que a gente tem para corrigir a origem dos problemas, e eu falo que eu fico muito satisfeito em relação a isso, por quê? Porque normalmente o peso vem sempre em cima do faturamento, né? Mas por que você não conseguiu enxergar esse erro antes de impactar o cliente? E eu acho que o que vem dando certo, e acho que nós somos reconhecidos aí no final do ano, né, como operadora, né, que realmente, na percepção do cliente, tem uma qualidade maior. E a Claro, inclusive, divulgou ontem também um outro prêmio em resolutividade de problemas.
E eu acho que todo esse contexto de você realmente trazer todas as áreas para a mesa, né? De você tratar os problemas de uma forma transparente, né? Sem ficar achando culpado, mas resolver os problemas mesmo que impactam o cliente. E também de uma forma que o próprio CEO se envolve, né, nesses problemas, eu acho que de fato é o que vem trazendo a gente para um outro patamar, né? Que ano contra ano a gente vem reduzindo esses índices de reclamações. E eu acho que esse grupo, ele é permanente, né? Ele é permanente, então a gente faz isso toda semana, toda quinta-feira nós estamos lá para discutir problemas de clientes, e eu acho que isso que é o que resolve na origem, né? Obviamente, nós teremos sempre o faturamento ali como última parte para fazer a validação e garantir a qualidade da fatura, e a nossa obrigação é que, se tiver algum problema, a gente não deixe isso ir para frente. Mas eu acho que é fundamental esse trabalho, né, antes, né, na raiz, que a gente consiga resolver os problemas. E eu acho que para o futuro a gente está mudando um pouco agora o posicionamento e falando muito de NPS, né? Vamos falar, é importante sim as reclamações, mas a gente está mudando até todo o painel, né, de acompanhamento da empresa para NPS e tratar assim a satisfação dos clientes como prioritário, né? Isso já faz parte há algum tempo de todas as metas que a gente tem dentro da companhia. Acho que é um pouco disso. Excelente. Bem, e a nossa última pergunta, que eu acho que é também um ponto importante, em relação à jornada impressa. Nós vimos também na pandemia os correios ali não funcionarem da forma que deveriam. Também a gente viu, né, até um mercado diferente, que é o da mídia, que realmente o papel sumiu, né, mas ainda existe uma relutância ali em relação ao papel da conta, né, você receber a pólice, você receber a fatura ou qualquer tipo de comunicação financeira. Como que vocês veem o futuro, né, do impresso, né? E se cada um de vocês, se vocês têm uma estratégia para tratar a independência desse serviço? Fábio, se puder comentar. Estava habilitando meu microfone aqui. Eu acho que logo no comecinho o Alexandre falou muito, falou do início da estratégia e falou realmente uma coisa que eu concordo, que a gente tem que, na verdade, a gente tem que prover as soluções e o máximo de soluções possível para que as pessoas se encaixem cada uma nelas, né? Não adianta você tentar forçar, você tentar fazer uma migração forçada de um público para sair do papel e para o digital não é a solução. Talvez não, certamente o que a gente tem que fazer é criar a confiança e a atratividade para que as pessoas usem. Num momento que nem esse, que a gente tem indisponibilidades e as pessoas são empurradas para usar e para experimentar canais digitais, obviamente isso dá uma alavancada gigantesca. Não dá para imaginar que tem um futuro muito longo essa jornada em papel. Agora, o quanto ela vai demorar, o quanto antes vai chegar o fim total do papel para essa jornada, acho que vai depender muito das soluções complementares que a gente vai colocar. Também o Alexandre acabou citando aqui várias coisas que estão acontecendo no mercado de pagamentos, Pix, Open Banking e uma série de coisas. Eu acho que isso vai acabar trazendo para a gente uma continuidade do processo de pagamento, porque na prática, até agora, até há pouco tempo, agora a gente começa a mudar um pouco, na prática a gente não estava falando sobre uma jornada do pagamento digital, a gente falava de uma emissão da fatura digital. E eu me lembro que uma vez eu estava porque assim, não tem uma continuidade, né? Você manda e você chega lá um boleto para o cliente pagar, dali para frente continua sendo, até obviamente tem pessoas que já usam internet banking, obviamente, com grande frequência e com grande fluência, mas ainda tem gente que não usa. Eu tenho no meu público um monte de clientes não bancarizados, que inclusive é um público que a gente foca
para dar soluções financeiras para eles. Mas e aí? Eu mando uma fatura por e-mail para um público desse? Eu me lembro que uma vez eu participei de um focus group para, inclusive, avaliar a nossa fatura como um todo, como entendimento ou como forma de envio e tudo mais. E algumas pessoas falaram para a gente, cara, não faz sentido para mim receber a fatura por e-mail, porque eu vou ter que imprimir e levar na casa lotérica para pagar. Então, assim, a gente imagina uma jornada realmente contínua, mas ela não é, ela tem uma ruptura. Então, eu acho que algumas coisas vão acontecer nesse meio de caminho que vão trazer mais pessoas. E o Pix, por exemplo, é uma delas. Daqui a pouco a gente começa a ter, eu acho que uma jornada de verdade digital para o pagamento, onde o cliente recebe e ele consegue chegar de uma forma digital até a conclusão do pagamento e o máximo de clientes possíveis, né? Não seja só o envio da fatura por um canal digital, porque na prática é isso que a gente está fazendo. E a gente, obviamente, a gente tem que estar preparado para isso, tem que estar se adaptando rápido. Algumas coisas já são possíveis hoje, então, só que também a gente tem um público muito grande não bancarizado, mas, por exemplo, eu sou usuário do EDA no banco. Então, praticamente, a fatura que eu recebo, ela deixa de ser um requisito básico para eu pagar, ela passa a ser um extrato na prática, né? Porque todos os meus boletos, depois da obrigatoriedade da gente registrar todos os boletos, se você é um usuário de DDA, todos os seus pagamentos estão listados. Você entra no seu Internet Bank, está tudo lá, você aprova, paga quanto, ou não, esse aqui eu vou ignorar, não vou pagar. Então, a fatura mesmo passa a ser só um demonstrativo de transações. E eu acho que isso vai acabar acontecendo naturalmente e muito rapidamente à medida que a gente consiga conectar todas essas soluções de pagamento e vir de fato uma experiência de pagamento e não uma experiência de recebimento da fatura. Tá? Perfeito. Alexandre, qual que é a sua visão em relação à jornada impressa? E até um detalhe, né? A greve dos Correios, né, que foi declarada, então hoje vai ter que ter uma estratégia grande aí de um canal independente desse impresso. Bom, eu vou na linha aí do Fábio, porque eu penso também muito em linha com o que ele comentou. Eu acho que assim o papel realmente é uma questão de tempo e de evolução e de migração dos clientes para outras funcionalidades. Porque realmente, e eu vou falar um pouco da nossa indústria, para nós, assim, no passado era realmente muito difícil a gente validar uma fatura, né? E eu falo assim, se era difícil para a operadora, você imagina para o cliente entender, né? Quando a gente tinha toda aquela questão de cobrança de chamada, longa distância, local, era bem complexo mesmo, e por isso que eu acho que nós tivemos tantas reduções de reclamações, né, de conta, eu acho que foi por conta da mudança dos pacotes, né, que as operadoras implantaram nos últimos anos. Então, hoje, a gente tem um percentual altíssimo de contas que não tem variação mês a mês. Acho que um pouco diferente aí da questão do cartão de crédito, que isso deve ser quase impossível, né, de você cravar o mesmo valor todos os meses, mas em telecom a gente tem muitos usuários, né, até pela questão dos ilimitados em voz, pacotes de dados grandes e que suportam aí a necessidade do cliente, a gente tem muitos valores que com pouca variação mês a mês, né? Ou nula, na verdade, grande parte é nula. Então, isso acaba gerando um conforto para o cliente de que, bom, o meu valor aqui, eu contrato aqui o meu plano da Claro, de X reais e vai ser X reais todos os meses, a não ser quando eu tenha que fazer alguma contratação adicional, e como isso parte do cliente, ele obviamente está esperando que esse valor vá mudar nos próximos meses, né? Então, indo aqui um pouco, pegando o gancho do Fábio, eu acho que se a gente tiver bastante robusto na questão da validação, né, do processo e garantir que aquele valor está exatamente dentro da expectativa do cliente conforme o contratado, a fatura realmente vai perder, ela já perdeu muito, né? Já perdeu muito a importância ali do processo e deve continuar nessa batida.
até chegar no momento que a gente vai ter contratações como, que nem a gente contrata espaço em nuvem, né? 1 tera. 1 tera X e vai ser um X e vai debitar lá do seu cartão de crédito e acabou. A gente não fica validando fatura, né, do espaço em nuvem e outros tipos de produto. E a saída, realmente, depois dessa passagem, vai ser muito para os canais de pagamento. Eu acho que é ali que vai estar, né, o nosso grande passo, né? É escolher se vai pagar no cartão de crédito, se vai estar no débito automático, se vai estar no Pix. Então, o local de pagamento, né, vai ser o determinante. E para mim, assim, olhando essas questões dos canais de pagamento, a gente vai ter que entrar numa discussão grande. A gente já tem né, algumas parcerias nesse sentido, mas no compartilhamento da nossa conta, né? Eu acho que, com base em todo esse contexto que eu acabei de comentar, a gente tem, né, total tranquilidade de colocar a nossa conta dentro de um site, de uma web aí de um banco, por exemplo, para facilitar, para que ele tenha a gestão, né, financeira dele um pouco mais consolidada, compartilhamento em algumas redes sociais. Eu acho que é isso que a gente deve seguir, levando em conta que o cliente vai estar muito mais satisfeito aí e muito mais confiante no valor da fatura, e aí passando só por uma questão de escolher onde vai pagar. Eu acho que é um pouco disso. Você resumiu bem, você e o Fábio. Eu acho que a confiança do cliente, eu acho que é o mais importante, né, num canal e numa jornada tão direta. Se o cliente perde a confiança, ele vai voltar para o canal tradicional, né? E vocês fazendo essa gestão toda integrada é também de extrema relevância. Bem, essa é a última pergunta. Queria agradecer as respostas, Fábio e Alexandre. Agora a gente vai abrir para um tempinho para as perguntas e respostas. A primeira pergunta é do Frank Gomes. Ele pergunta: em que medida vocês acreditam que a implementação do Pix impactará nas suas operações? Fábio, se puder começar, por favor. Claro. Na realidade, a gente como instituição financeira vem direto, né? Nós não vamos estar no primeiro modelo, na obrigatoriedade de adesão agora na primeira onda, por conta do tamanho das instituições, né? Está sendo feita uma seleção algumas instituições são obrigadas a entrar já na largada e nós vamos na sequência. Só que nós não vamos ficar fora dessa, nós estamos olhando bem de pertinho, até para não perder o bonde da história. Eu acabei falando aqui algumas coisas que eu acho que devem acontecer. A primeira delas é alguma coisa que a gente já vê, todo mundo usa modelos da China, que tem os seus modelos típicos lá de pagamentos e muito abertos, o WeChat e afins. E a gente percebeu aqui também, tinha uma movimentação do WhatsApp para entrar nessa brincadeira, mas o Banco Central segura porque ele quer colocar o Pix como a ferramenta padrão de transações peer-to-peer. Obviamente, ela vai mexer completamente com a nossa forma de trabalhar pagamentos, né? Então, mas eu acho que é extremamente positivo. O que nós temos que fazer é estarmos nessa onda para conseguir prover o máximo de soluções. Eu falei aqui já, até na questão anterior, o que eu acho que vai acabar acontecendo, que é essa possibilidade, quando você começa a ter uma fluidez e um padrão nesse fluxo de pagamento todinho, ele vai trazer facilidades para os clientes de uma maneira absurda, que vai ficar muito natural a utilização, e, obviamente, ele vai começar a tomar lugar de alguns meios de pagamento tradicionais, no qual nós estamos inseridos, que é o cartão de crédito, que desde que eu entrei nesse mercado há mais de 20 anos atrás, o cartão de crédito já estava com os dias contados, né? E ele continua, eu acho, e obviamente quando você abre o leque, não o cartão de crédito como modelo de concessão de crédito e de uso e afins, mas o plástico, e em volta dele deve vir uma série de coisas. Então, uma outra característica que eu também já citei aqui, o próprio Alexandre falou, ok, a Claro está olhando isso, e todo mundo está olhando o Pix, todo mundo está olhando o Open Banking. Então, quem são os meus concorrentes? Todo mundo.
né? Então, obviamente, isso vai trazer uma necessidade de agilidade e de aplicação desse expertise que a gente tem em soluções financeiras, esse expertise de conhecimento do cliente, que no nosso caso lá é uma coisa que a gente usa muito. Quando eu falei aqui que a gente é um banco do varejo, a gente usa muito isso, o conhecimento do cliente que a gente tem lá no varejo para prover as soluções. Então, nós vamos ter que usar isso da melhor maneira possível, da maneira mais ágil possível, para continuar sendo atrativo, para continuar trazendo soluções que ele nos veja como sendo a melhor solução, como sendo o parceiro dele de soluções financeiras, porque vai ter muita gente, né, nessa mesma briga com a gente, né? Bom, eu assim, vejo duas, né, duas etapas aqui, duas frentes aqui bem importantes. Uma delas é que ele vai trazer, né, realmente uma mudança nessa questão de recebimento, né, tanto na forma de faturar, né, você colocar o QR Code lá na fatura, na forma de receber, né, que muda toda uma estrutura, né, que hoje é desenhada para os bancos. Então, acho que esse primeiro aspecto, assim, vai impactar, e eu acho que tem muitas coisas positivas, né, por exemplo, o retorno da informação. A gente quer pagar e quer que a gente saiba rapidamente disso, né, instantaneamente. Então, esse é um dos benefícios que o Pix traz. Acho que em termos de recarga também, é um campo muito aberto, né, principalmente porque existe uma perspectiva grande aí de abordar um grupo não bancarizado, que normalmente faz uma opção de um pré-pago também, acho que é um outro aspecto importante. E uma segunda frente que abre aí um leque, né, de novos produtos aí, de serviços financeiros, né, que também deve caminhar aí nos próximos meses. Então, eu acho que realmente a máquina muda, né, a forma a forma tradicional de se fazer uma arrecadação também muda bastante, né, e eu acho que para melhor, acho que mais rápido e que a gente possa, inclusive, né, trazer esse benefício em prol de um atendimento melhor para o nosso cliente. Resumidamente, é isso. Obrigado. A segunda pergunta do Ivan é em relação à multicanalidade. Ele vê que a multicanalidade em algumas empresas não funcionam, né? Porque você tenta resolver num canal e o cliente tem uma experiência no outro, e você não tem um histórico entre eles. O que a omnicanalidade, que é justamente o que vocês fazem aí bastante com a Hyperstream, tem ajudado vocês nesse sentido, né? Criar essa régua, esse fluxo de comunicação entre os canais e ter esse rastreio de informações por trás. O que vem ajudando vocês nesse processo de transformação digital? Quer começar, Alexandre, dessa vez? Pode ser. Obrigado pela pergunta, Ivan, e acho que fica claro aqui que é um dos grandes desafios, né? Acho que de todas as empresas fazer essa integração aí de uma forma coordenada e que a gente tenha realmente, né, de verdade, essa multicanalidade aí com um homem, porque é péssimo mesmo na experiência, né? Nós, como cliente, ficar repetir a história, a gente contar de novo o problema. Então, esse é um dos grandes desafios de todas as indústrias aí para conseguir fazer essa multicanalidade funcionar mesmo. Eu acho que o que acontece hoje, né, e que eu vejo que está sendo bem positivo, é que nós estamos trabalhando algumas jornadas, né? Então, assim, você não vai conseguir, pelo menos na minha opinião, conseguir fazer esse omnichannel, né, multicanal, de uma forma no Big Bang. Você não vai conseguir mudar isso do dia para a noite. Então, o que a gente vem trabalhando muito é estabelecer quais são essas jornadas para que depois a gente faça esse complemento, né? Então, nós temos diversas jornadas já que, né, no atendimento ao cliente, ou na jornada financeira de entrega de fatura, ou em algumas outras jornadas que
que a empresa pode estabelecer, esse tema da multicanalidade já funcionando. Mas eu entendo que a gente ainda tem um grande desafio para conseguir organizar isso em toda a companhia. Acho que, né, como cliente também, como claro, eu vejo que né, todo o mercado ainda precisa conseguir orquestrar isso de uma forma mais robusta, né? Esse é o nosso grande desafio hoje, e eu acho que não é uma questão de tecnologia, né? A tecnologia já está aí, eu acho que está aberta, a gente consegue comprar soluções para que a gente faça isso, mas eu acho que não é um Big Bang, sim uma construção, porque além de toda a parte de tecnologia, tem uma parte de processos importantes que precisam, né, precisa estar casado e que a gente precisa organizar bem isso. É isso aí, eu acho que eu vou manter vou até manter a sua linha. E em corporações grandes como as nossas, é muito difícil você fazer essa virada. Muito difícil não, é impossível você fazer uma virada Big Bang. Então, o que a gente vem fazendo é justamente isso, analisando quais os pontos dessa jornada são os mais impactantes, são os que geram maior valor agregado, e essas a gente vem virando constantemente, né? Até um momento que a gente vai conseguir ter de fato, a omnicanalidade, de fato, que o cliente seja atendido no canal que melhor lhe agradar, no canal que ele tem preferência, ou que ele comece em um e termine no outro. Então, a gente já tem algumas experiências nesse sentido, e o que a gente vê, eu acho que talvez o grande benefício que a gente consegue enxergar é que também a gente já tratou aqui em alguns momentos, às vezes a gente fez esforços muito grandes para tentar levar o cliente para um canal que, em tese, era mais vantajoso para a gente, seja porque ele tem menos impacto operacional, porque ele tem menos custo envolvido, obviamente, uma central de atendimento gigantesca com operadores atendendo, ninguém quer e ninguém acha eficiente, mas não dá para você forçar isso. O que você tem que fazer é criar realmente a atratividade, e aí naturalmente as coisas vão para o caminho melhor. Então, eu acho que isso, nas jornadas, usando até o termo que o Alexandre usou, nas jornadas que a gente já conseguiu fazer isso, a gente consegue perceber que isso é muito natural. Você não precisa esforço para mostrar o que é fácil de utilizar, você não precisa esforço para carregar um cliente para lá, ele vai naturalmente, porque é bom para ele. É o mesmo conceito do uso do smartphone que a gente tem. Por que o smartphone está na nossa mão? Pela facilidade que tem, pela forma amigável que é. Minha filha de 4 anos nasce sabendo abrir e fechar o smartphone. Por quê? Porque é mega mirabolante? Não, porque ele é intuitivo, né? Então, a gente tem que criar essas coisas de uma forma intuitiva que, naturalmente, elas vão acabar levando para onde a gente imagina. Isso aí. No final realmente a confiabilidade, né? Dados corretos e realmente criar um canal relevante que o cliente volte e permaneça. Acho que isso é o resumo de toda a história. Bem, nós chegamos ao fim. Fábio, queria te agradecer, Alexandre também, pelo tempo, é uma honra aqui ter vocês, e obrigado por detalhar tantas experiências interessantes. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Agradeço também, obrigado aí, bom dia a todos. Obrigado a todos. Perfeito, pessoal.